A casa do Lula caiu. Marco Rubio acaba de divulgar um relatório com 100 páginas que revela a interferência política do regime cubano e cita o Brasil. Eu já dei uma lida no documento e eu vou te mostrar o que se sabe até agora. Já prepara o café, curte esse vídeo e segue o Miguel para que você esteja sempre por dentro do esgoto que é a política brasileira, com todo respeito ao esgoto, é claro. Cuba está com as suas horas contadas para ser invadida pelos Estados Unidos e eu já fiz essa previsão aqui com vocês. E esses dias eu trouxe a informação de uma campanha que o governo Trump iniciou para esmagar aquilo que eles mesmos chamam de esquerda terror. E hoje Marco Rubio simplesmente divulgou esse relatório aqui, que você pode baixar e ler na sua casa. Por mais de 6 décadas o regime cubano tem sido o principal patrocinador do radicalismo de esquerda e do terceiro mundo nos Estados Unidos. O Departamento de Estado está expondo toda a história da espionagem e subversão cubanas em nosso país. O povo americano merece saber. Isso aqui, meu irmão, nada mais é do que um preparo para a invasão de Cuba, que eu acredito estar muito próximo de acontecer. Marque minhas palavras. O pior é que o Brasil foi citado algumas vezes nesse documento. E eu quero ler para vocês aqui parte desse documento que o Brasil é citado. Carlos Marighella foi o fundador de um grupo militante comunista que realizou uma série de ataques terror de grande repercussão. Assassinato, execução e sequestros em todo o Brasil, meu Deus, incluindo o sequestro dos embaixadores da Alemanha Ocidental e dos Estados Unidos em 1969 e 1970, respectivamente. O Marighella exerceu grande influência sobre diversos grupos terror marxistas, leninistas e defendia uma abordagem de violência extrema para a revolução, preconizando que todo guerrilheiro urbano tenha sempre em mente que só poderá manter sua existência se for capaz de matar policiais e aqueles dedicados à repressão. Interessante a gente lembrar que Dilma Rousseff foi presa em 1970 por cometer crimes junto a organizações armadas clandestinas. Outra coisa que é interessante a gente lembrar é que Lula financiou esse regime de Cuba com o tal programa Mais Médicos. Usou o fundo do BNDES com empréstimos de bilhões de dólares, ajudou a infraestrutura do porto de Mariel. Hoje mais um aliado de Lula, Daniel Ortega, anunciou oficialmente o golpe de Estado na Nicarágua. Será que o Lula vai falar alguma coisa disso aqui? Será que o Xandão vai falar alguma coisa disso aqui? Gilmar Mendes? Será que eles vão falar desse golpe que está acontecendo aqui na Nicarágua, irmão? Os Estados Unidos já deixaram claro que querem o fim do Foro de São Paulo e não vão parar. O governo de Donald Trump concedeu hoje Green Card a Eduardo Bolsonaro. A autorização garante ao ex-deputado federal a residência permanente nos Estados Unidos por tempo indeterminado, permitindo que ele permaneça legalmente o quanto quiser no país. Enquanto o regime persegue, os Estados Unidos recebe de braços abertos e protege. Quer o fim do Foro de São Paulo? Compartilhe esse vídeo. Donald Trump foi informado de mais uma mentira do Lula contra ele e disse basta. Punições dos Estados Unidos estão chegando a qualquer momento contra Lula e Alexandre de Moraes. Eu vou te contar tudo. Pega o café, curte esse vídeo e já me segue aqui para você não perder a queda desse desgoverno que se aproxima, se Deus quiser. O Brasil tá pegando fogo com essa notícia que saiu na Globo. Gestão Trump prepara a resposta ao Brasil após negativa de vistos para funcionários dos Estados Unidos. A informação já chegou ao grupo de Eduardo Bolsonaro e seus aliados que vivem nos Estados Unidos, que acompanham os desdobramentos do caso. Entre as medidas que estariam no radar, há possíveis sanções individuais contra autoridades brasileiras. Que autoridades seriam essas? Lula mentiu mais uma vez e diz que esses funcionários dos Estados Unidos estavam vindo ao Brasil para descredibilizar as urnas. Qual é a fonte dessa informação? Vozes da garrafa de cachaça dele. O governo Trump alegou formalmente que a visita ao Brasil era para averiguar, como é de costume, o sistema eleitoral brasileiro e debater questões sobre a liberdade de expressão no período pré-eleitoral. Só que com essa atitude de barrar esses dois agentes dos Estados Unidos, Lula levantou muita suspeita e pode ser punido com sanções, assim como acontece em outras ditaduras. E o Brasil já é uma ditadura, infelizmente. Um lugar onde não existe liberdade de expressão, devido processo legal, Estado democrático e direito, não pode se dizer que é uma democracia.
Outro que pode ser alvo dessas sanções é o próprio Alexandre de Moraes, com os últimos episódios de censura que tem acontecido aqui no Brasil. Como vocês sabem, ele barrou a visita do presidente da Argentina, Javier Milei, ao presidente Jair Bolsonaro. Isso foi muito mal visto pelo governo norte-americano, pelo mundo todo, como eu disse para vocês que aconteceria. Lula está mergulhando o Brasil numa crise como nunca vista antes, rompendo com grandes parceiros comerciais históricos com o Brasil, provocando tarifas. Todo ditador, historicamente, faz isso, segue esse mesmo roteiro que o Lula está seguindo agora. Basta você analisar a história e você vai perceber isso. Se nós não tirarmos o Lula do poder esse ano, talvez não tenhamos pelo que lutar daqui 4 anos. Ajude compartilhando esse vídeo. Lula estava todo assanhadinho, dizendo que todos podiam vir ao Brasil acompanhar as eleições e até apoiar o Flávio contra ele, se quisessem. Até Israel entrar na campanha do Flávio. Aí o papo mudou da água pro vinho e o Lula não tá conseguindo esconder, disfarçar, que tá tremendo de medo. Eu vou te contar tudo aqui agora. Prepara o café, curte o vídeo e já me segue aqui. Como vocês sabem, ontem o couro comeu. Como eu disse para vocês que ia acontecer, Milei veio ao Brasil, participou da convenção do PL em apoio ao Flávio Bolsonaro e humilhou Lula e Alexandre de Moraes. Chamou Lula de presidiário e chamou Alexandre de Moraes de lixo careca. Palavras dele, tá, Xandão? Não são minhas, não censura a gente, não. Mas teve algo ontem muito mais sério que foi uma surpresa para muita gente, mas poucos perceberam a seriedade disso. O apoio do primeiro-ministro de Israel ao futuro presidente Flávio Bolsonaro. Bora ver? Flávio, my friend, I want to congratulate you on the official launching of your campaign. You're a great champion of Brazil. You're a great champion of the friendship between our peoples. And I know that you will bring Brazil to greater and greater heights. Congratulations. Lula persona non grata em Israel, enquanto Flávio Bolsonaro é amigo de Israel. Nunca foi tão fácil escolher um lado, né? Lula está escolhendo muito mal os seus inimigos. Como vocês sabem, Israel é reconhecido mundialmente pelo seu forte e às vezes até desconhecido avanço tecnológico, cibernético. Os vazamentos que foram feitos, por exemplo, no caso Master, as mensagens apagadas que foram recuperadas pela Polícia Federal, muita coisa foi feita por agentes do Serviço Secreto de Israel. E isso segundo o próprio Alexandre de Moraes, segundo as notícias que saíram aí. Aliás, eu estou convidando quem quiser vir do mundo para ver as eleições aqui no Brasil. Quem quiser pode vir acompanhar. Se o secretário de Estado americano, Marco Rubio, quiser vir apoiar o meu adversário, que venha, porque a gente vai derrotar todos em nome da defesa da democracia desse país. Por isso, que não venha ninguém de fora querer meter o dedo nas nossas eleições. E se meter nas eleições brasileiras, já vou avisando logo, vão apanhar muito aqui nas eleições. Lula negou os vistos da entrada no Brasil a 2 funcionários do Departamento de Estado americano de Marco Rubio, que pretendiam verificar a integridade do sistema eleitoral brasileiro, e isso está repercutindo agora na imprensa mundial. Qual é a razão disso, Lula? Qual o motivo desse medo agora? Agora, uma pergunta sincera, vocês acham que o Lula vai conseguir impedir os Estados Unidos? Israel? Digam aí se vocês acham. A palavra do Senhor diz que não há nada encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido, porque tudo que vocês disserem às escuras será ouvido em plena luz, e o que disserem ao pé do ouvido no interior da casa será proclamado nos telhados. Eu creio que a hora da verdade ser exposta para o mundo inteiro ver e muitos serem envergonhados mundialmente está chegando. Se você também crê nisso, compartilhe esse vídeo. Veja, os Estados Unidos falou, olha, nós vamos enviar 2 enviados para testar, se está tudo ok aí nas eleições, no resultado de vocês, está tudo ok, a gente vai mandar enviados. Aí é que o negócio azedou, porque o Lula ameaçou rejeitar os vistos, não permitir que esses 2 diplomatas americanos venham para o Brasil. Já parou para pensar o tamanho desse problemão, né, que seria? Agora, qual que é o grande ponto aqui? Quem não deve, não teme, né? É meio estranho, se você for parar para pensar. É meio estranho, você não deve, para que você vai impedir? Não, pode vir. Vem cá e ateste e confirme que aqui tá tudo ok, né? É só confirmar, né? Você acredita no resultado? Então, autoriza. Só que o Lula não gostou nada. E aí o Lula mandou um recadinho pro Trump. Dá uma olhada. Que não venha ninguém de fora querer meter o dedo nas nossas eleições. Que não venha. Que não venha. Eu não sou de fazer bravata. Eu não gosto de dizer o que eu não posso fazer. Mas eu quero dizer para vocês. Vou dizer para vocês uma coisa que eu trago do berço. Eu
Eu vou ter uma coisa que eu trago do berço. Uma coisa aprendida com uma mãe analfabeta. Andar de cabeça erguida. Ter vergonha e caráter que a gente não encontra no shopping. A gente não encontra no Mercado Livre. Caráter e vergonha, você nasce com ela de berço. Aprende com o pai e com a mãe. Portanto, quem quiser de fora vir se meter nas eleições brasileiras, já vou avisando logo, vão apanhar muito aqui nas eleições. Quem vai decidir o destino desse país são 157 milhões de eleitores. Quem vai definir o destino de São Paulo são os eleitores de São Paulo. E por isso o aviso está dado. O Brasil é soberano. O Brasil quer manter relações com todos os países do mundo. O Brasil não quer guerra. O Brasil quer paz. O Brasil não quer ódio. O Brasil quer amor. O Brasil não quer fazer futrica. O Brasil quer trabalhar. A gente quer viver decentemente. E é isso que a gente vai garantir. E por isso, pode ter certeza, esse jovem de 80 anos que está falando com vocês vai ganhar as eleições outra vez em 2026. Que discurso perigoso esse do Lula. Conhecendo o que é o Lula, né, o histórico do Lula e a sanha que o Lula chegou agora pra tudo ou nada. É a última dele, e se vai destruir, não vai destruir o Brasil, ele tá pouco se lixando, até porque ele já tá destruindo o Brasil. Esse discurso dele me preocupou, mas me preocupou muito, muito. E aí, a grande questão agora é, o mundo já tá observando, já tá vendo que o Lula é. Lula impede guerra contra Trump. Negou os vistos dos enviados dos Estados Unidos ao Brasil. Sim, ele acaba de causar um conflito diplomático gigantesco, né, negando o visto dos dois enviados do Donald Trump aqui para o Brasil. E aí, para que vocês possam acompanhar agora, matéria da CNN. O Itamaraty negou pedidos de visto a 2 funcionários do governo de Donald Trump que viriam ao Brasil. Vocês viram a gente falando da reação do Lula mais cedo na convenção do PT em São Paulo sobre não ter ninguém de fora se metendo nas eleições do Brasil? Era uma referência a essa informação, que foi publicada originalmente pelo The Washington Post. Segundo o jornal americano, o Departamento de Estado dos Estados Unidos tinha planos de enviar a comitiva para levantar questionamentos sobre a confiabilidade das urnas eletrônicas. Quem traz detalhes sobre esse assunto ao vivo, Duda Cambraia. Duda, conexão com o que disse Flávio Bolsonaro na terça-feira em conversa com embaixadores, quando colocou em xeque a lisura das urnas, né, fazendo uma comparação com o sistema utilizado pela Venezuela. Uma série de episódios essa semana, então, que diz respeito à confiabilidade das urnas brasileiras e que integrantes do governo Lula veem como, não como uma coincidência, mas como uma integração de todos esses fatos. Começando, então, na terça-feira, quando Flávio Bolsonaro, em uma reunião com embaixadores externos, estrangeiros, questionou o resultado das eleições venezuelanas, dizendo, então, que a empresa que atua na Venezuela, que também usa urnas eletrônicas, atuaria no Brasil. O Tribunal Superior Eleitoral desmentiu essa informação. São empresas diferentes. E aí, 2 dias depois, Eduardo Bolsonaro, o ex-deputado federal que mora nos Estados Unidos, também fez uma transmissão ao vivo nas redes sociais questionando a confiabilidade das urnas. E agora a gente vê o Itamaraty negando esses 2 vistos para funcionários do Departamento de Estado norte-americano. Tainá? E, afinal, vamos ser sinceros, a gente viu o que aconteceu na Venezuela. Como tá parecido, como tá se repetindo agora, né? Como tá se repetindo. Vamos lá, vamos assistir esse vídeo aqui, no Instagram aqui, ó. Foi publicado pelo Borgo Eduardo. Está ficando muito interessante. O governo Lula negou vistos para 2 funcionários do Departamento de Estado americano que viriam para o Brasil fazer uma análise sobre as eleições, as urnas, enfim. Por que o governo comunista, o governo Lula, negou os vistos? Se não tem problema, se o sistema do Brasil e do Butão são invioláveis, se não tem problema nenhum, era só receber esses funcionários do Departamento de Estado americano e mostrar ali, olha, tá aqui, ó, não tem problema nenhum. Tá ficando interessante. Corremos um sério risco do governo americano não reconhecer a legitimidade do processo eleitoral brasileiro, assim como já aconteceu em outros países. E assim, o governo comunista ficará cada vez mais isolado. Vamos ver como os americanos irão interpretar. E antes que você, idiota, venha questionar a soberania do governo brasileiro, do país, do Brasil, os Estados Unidos não é obrigado a negociar, a transacionar com países que não têm uma democracia plena, auditável, legítima. Essa narrativa da imprensa do soldo, da imprensa comprada com dinheiro público, não cola em outros países. Isso cola para os idiotas e para quem depende de dinheiro público, muitas vezes desviados do povo brasileiro, assistindo de camarote tudo isso. Eu vou ser sincero com vocês. Pelo andar da carruagem, tudo tá indicando, e aqui eu não tô falando que o Flávio é ruim, mas tudo tá indicando que o Lula quer ganhar essa eleição, se é que você me entende. E o Trump não vai
nem de longe aceitar. Então, estamos com uma chance muito grande de ver exatamente o mesmo caminho da Venezuela. Veja que o Brasil e os Estados Unidos parecem muito, né, o ponto de partida dos dois países. Né? Veja o que aconteceu lá nos Estados Unidos. A derrota do Trump, e ele questionou o resultado. Aqui em 2022, ainda sobre o governo Biden, a derrota do Bolsonaro. Tentaram prender o Trump, não conseguiram. Aqui no Brasil, conseguiram prender o Bolsonaro. Agora, aconteceu o Capitólio lá, aconteceu o 8 de janeiro, tudo muito, muito semelhante, tudo muito parecido. Partiram para cima das pessoas que foram no Capitólio, assim como partiram para cima das pessoas aqui do 8 de janeiro. Tudo muito semelhante, tudo muito parecido. Também está parecido com a Venezuela. Venezuela, eleições, os principais opositores ou inelegíveis, perseguidos, um questionamento muito alto do resultado lá na Venezuela. Trump já levantou esses argumentos contra a Venezuela e agora falou, não, eu quero ir aí atestar, antes de falar qualquer coisa, que no Brasil nada como isso vai acontecer. E o Lula nega os vistos a esses dois diplomatas. Né? Logo depois, porque no finalzinho da semana passada, o Marco Rubio emitiu um relatório onde diz que o Brasil tem vínculos grandes com o terrorismo de Cuba. Escuta. Extremamente preocupante se o Lula pretende que essa eleição seja reconhecida no mundo todo, né? Ele só quer os observadores convidados. Ué, que negócio é esse? Observador tem que ser observador, tem que ser isento. O observador convidado do Lula lá, que é amiguinho do Lula, isso não é isento, pô, né? Então é por isso que, olha só, a diretora do TSE não vê maior interesse dos Estados Unidos na eleição de 2020. Não tem nada demais, não. Isso aqui não teve nada. O Trump está fazendo uma observação internacional, que ele sempre fez e coisa e tal. Registro de observadores externos segue o fluxo de rotina. Aí o Lula resolveu criar caso com o Trump. Ele resolveu proibir os observadores internacionais do Trump para, né, dizer que não, que criar caso com o Trump. Não, que o Trump está querendo interferir, está querendo questionar. Ô Lula, como é que você sabe que o Trump vai questionar as eleições, vai questionar o processo? Ele vai fazer observação. Observação é isso. Entenderam a parada? Eu sou Peter Turguni, esse é o canal Ancapsu. Então tá aqui, ó. Exclusivo, TSE/Observador Internacional sem convite para as eleições. Mas aí que tá coisa estranha, porque geralmente os observadores internacionais, eles se cadastram. Tem um convite, tem um processo ali, né? Pra ele entrar no TSE, não é? Você não pode bater na porta lá e entrar. O que está acontecendo aqui é pior do que isso. O que está acontecendo aqui é o governo Lula está barrando observadores internacionais das eleições brasileiras. Não é a internacional sem convite. Que porra de convite é essa? Observador internacional, cara. É um cara de fora, que representa um governo, que vem ver se a eleição está tudo correto. Ah, mas vem para questionar. Ué, você não sabe, ué? Questionou alguma coisa já? Não, ele vem para acompanhar, para fazer a observação das eleições, né? Para ver se está tudo correndo direitinho. Se estiver tudo correndo direitinho, como aconteceu em 2022, não tem por que ele falar nada, né? Aqui, ó, a matéria saiu aqui no Washington Post. Aqui, o Brasil nega visto para 2 oficiais americanos que iriam, segundo o Washington Post, questionar o sistema eleitoral. Não, eram observadores internacionais. Observadores internacionais vão para acompanhar as eleições. Eles vão lá para acompanhar a eleição. Como é que eles sabem que iriam impugnar o sistema eleitoral? Que lógica é essa? O que eles iam alegar no final das contas? Isso não tem lógica nenhuma. Isso aqui, claramente, é o Lula querendo criar caso com o Trump mais uma vez, querendo criar confusão mais uma vez. Ou talvez planejando realmente interferir nas eleições brasileiras. O Lula pode estar tentando esse negócio realmente, né? Aqui, ó, a delegação americana planejava uma visita à capital brasileira e segundo está dizendo o Washington Post, que a fonte dele são 2 oficiais brasileiros que estão nos Estados Unidos, que disseram isso, é o pessoal do Lula falando isso, e ia colocar dúvidas sobre a integridade do sistema de votação antes da eleição, nesse outubro. Que vantagem traria isso para o Flávio? Eu já falei para vocês, questionar a urna eletrônica não ajuda o Flávio em nada. Isso daqui, o Lula está inventando essa história, que os caras eram observadores internacionais que viriam para acompanhar as eleições e, no entanto, o Lula está dizendo que eles iriam interferir, que eles iriam questionar as integridades. Ô Lula, os observadores internacionais só questionam se eles encontrarem alguma coisa errada. Se tiver alguma coisa errada, eles vão apontar, isso aqui está errado. Isso aqui não é uma coisa boa não, tá? Isso aqui é uma coisa ruim, né? Aqui, ó, Brasil negou visto para 2 oficiais sêniores do Departamento de Estado que a administração Trump planejava enviar para o Brasil para uma missão para colocar dúvida na integridade do sistema eleitoral brasileiro. Aqui, ó, não tem lógica isso, bicho, não tem nenhuma lógica isso daqui, né? Aqui, ó, não está claro como que eles planejavam fazer isso, o que eles iam fazer para impugnar um sistema que é visto como um bom sistema na América do Sul e que retorna resultados em poucas horas, né, do pessoal fazer a votação lá no final das contas. Pois é, eles só poderiam fazer isso se eles realmente encontrassem problemas na eleição brasileira, né? Como o observador internacional deve fazer. Um observador internacional é uma pessoa que vai lá e observa para ver se tem problema, né? Se não tiver problema nenhum, ele fala, ok, foi legal, bacana, é isso daí, né? Só que agora não pode. Aqui, ó, o Washington Post disse nesse sábado, os representantes do Trump devem deixar os Estados Unidos rumo ao Brasil nos próximos dias. Segundo o jornal americano, a delegação do Departamento de Estado, não sei o que lá, as informações sobre a viagem da dupla foram confirmadas ao Washington Post por 4 autoridades brasileiras e americanas não identificadas.
Adivinha se a gente da esquerda ou da direita? É lógico que é a galera ligada ao governo Lula, né? O Itamaraty confirmou ao Globo nesse sábado que negou o visto dos 2 diplomatas. Não pode, né? A negativa teria sido realizada ainda na sexta-feira, antes da publicação da reportagem do Washington Post. O jornal americano da Departamento de Estado dos Estados Unidos confirmou que o Barnes e Sampson, que são o nome dos 2 caras que viriam, mas não deu detalhes quanto ao propósito da visita. Aqui, ó. É lógico que eles sabiam, porque isso aqui, ó, o TSE barra Observador Internacional sem convite para as eleições. Eles já estavam de má intenção desde o início, eles já estavam querendo proibir observadores internacionais na eleição. Só os convidados, só a galera amiga. Quem que vão ser os observadores internacionais? Vai ser o pessoal da esquerda europeia, vai ser o pessoal da esquerda americana, não da ONU, né, o pessoal de esquerda, o pessoal de países aliados do Brasil, países importantes como os Estados Unidos, mas que vem como observador internacional, que o Lula não gosta, que podem questionar alguma coisa. Esses não podem, bicho. Isso aí não pode não, né? Um absurdo. Isso aqui, cara, isso depõe contra a lisura da eleição brasileira, que eu falo pra vocês. A visão que você tem é o contrário. Uma eleição tem que ser limpa. As pessoas criticarem uma eleição faz parte do processo. Esse negócio que começou com Alexandre de Moraes lá atrás, dizer que é proibido questionar a eleição. Questionar a urna eletrônica é golpe, não sei o que lá. Isso depõe contra as eleições. Lembra, eleição não é meramente contar voto. Eleição é um processo de pacificação social, que você convence as pessoas a seguir um líder novo que foi eleito naquele